O relato de hoje é simplesmente incrível e surpreendente. Esse caso real é tão extraordinário que ele até mesmo foge do conhecimento teórico que temos sobre a vida após a morte e sobre o universo. Caso você não saiba, existem pesquisadores que estudam pessoas que voltaram da morte, a chamada EQM, e também pesquisadores voltados às pessoas que saem lucidamente do seu próprio corpo, a chamada viagem astral, experiência fora do corpo ou projeção consciente. Mesmo pesquisadores dessas áreas não têm nenhum entendimento, nenhuma teoria para explicar o caso que eu vou te contar aqui. E depois desse relato impressionante, eu vou te falar sobre o pensamento ômega e o que ele tem a ver com a nossa passagem, ou seja, quando nós descartamos esse corpo físico. Quer saber mais para você não sofrer na sua vida após a morte? Então fique atento, porque o pensamento ômega vai te explicar e vai te ajudar demais, especialmente você que tem medo aí da morte. E esse relato então aconteceu com um americano chamado Wilson no ano de 2013. E ele começa seu relato da seguinte maneira: um amigo me convenceu a compartilhar esse relato, apesar da minha tendência natural de evitar o assunto. Não tenho nenhum interesse real em dar continuidade a isso ou em ser contatado de qualquer forma. Foi um episódio para mim muito assustador. Para ser honesto, é traumático o suficiente apenas lembrar dele uma única vez, e mesmo assim lembrando de todos os detalhes, mas, tendo decidido descrevê-lo, serei o mais franco possível nesse momento. No dia 15 de julho de 2013, por volta das 7h45 da manhã, eu estava a caminho do meu trabalho, me aproximando de um cruzamento e me preparando para virar à esquerda. E este é um cruzamento notoriamente perigoso em qualquer hora do dia, e já ocorreram muitos acidentes lá. É difícil ver se o cruzamento está livre vindo da direita, e a curva à esquerda é especialmente arriscada. Eu estava atrasado e também um pouco desorientado. Eu tinha uma reunião importante que estava planejando cuidadosamente havia vários dias, e um atraso realmente bobo no último minuto colocou tudo isso em risco. Também é importante mencionar que hoje existe um sistema de sinalização de trânsito muito melhor ali do que havia na época do meu incidente. Eu me aproximei do cruzamento muito apressado. Olhei para a direita e acreditei ter verificado corretamente que nada estava vindo de lá. Então eu fiz a curva à esquerda. Ao passar o cruzamento, olhei para a direita mais uma vez e vi um veículo vindo em minha direção, e ele estava no mínimo a 150 km por hora. Nós dois nos olhamos. E eu observei o olhar nos olhos daquele motorista, pois já estávamos muito próximos. E a colisão era simplesmente inevitável. Não havia como, de alguma forma, o acidente ser evitado. O que aconteceu a seguir é, bem, extremamente difícil de descrever. Mas eu farei, ou pelo menos tentarei, o meu melhor. E isso pode e deve ser levado em consideração para tudo que vou relatar a partir desse ponto. As palavras, mesmo as mais cuidadosamente escolhidas, captam no máximo 1% dessa experiência. E ainda assim, posso garantir, de forma muito imprecisa. E isso é possivelmente o aspecto mais frustrante de dar esse meu relato. Em frente ao carro à esquerda, quase na direção oposta ao veículo que vinha em minha direção, havia um grande campo. De repente, me dei conta de um, entre aspas, objeto muito grande se aproximando lentamente, em diagonal, vindo daquele campo. Só que ele estava vindo diretamente na direção do meu carro. O tempo não estava funcionando na forma normal enquanto tudo isso acontecia, se é que eu posso dizer que o tempo estava funcionando. Eu tive tempo de perceber isso acontecendo, mas não consigo explicar como fui capaz de notar tudo isso. O objeto, quando o vi pela primeira vez, parecia ter o tamanho de um prédio de 10 andares. Subjetivamente,
parecia estar a uns 200 ou 300 metros de distância do campo. Essas descrições de tamanho e distância, creia em mim, são irrelevantes, como eu tentarei explicar logo em breve. O objeto se assemelhava a uma roda d'água gigante, deitada de lado e girando enquanto se aproximava de mim e do meu veículo. Veja bem, olha como que ele tentou descrever esse objeto. Uma roda de água gigante, deitada de lado e girando. Quer dizer, é um mecanismo muito complexo, né? Se aproximando dele. Continuando. À medida que se aproximava, isso não demorou como entendemos o nosso tempo. Eu percebi que a minha primeira observação sobre o tamanho dele estava completamente equivocado. Era mais o tamanho de uma pequena cidade. E conforme aquilo se aproximava mais e mais, eu entendi que todas as estimativas de escala de distância eram completamente sem sentido. Na verdade, era maior do que aquilo que pensamos ser o nosso próprio mundo. E à medida que foi se aproximando de mim, eu me tornava consciente de seu poder e também de todo o seu significado. Minha mente interpretou aquilo como sendo um objeto físico em escala gigante, estando cada vez mais próximo. Ok, agora esta parte é particularmente bem difícil de explicar. Acontece que, quando o objeto se aproximou de mim, uma espécie de sensação tomou conta do meu ser e eu sabia exatamente o que era aquilo. Não só isso, mas eu sabia tudo o que se referia a ele. O que era, o que estava fazendo, qual era o seu negócio comigo, onde e quando eu já o tinha visto antes e por que eu o estava vendo agora. E muitas outras coisas me vieram, mas as quais eu não consigo sequer recordar ou descrever. E eu tinha visto aquele objeto antes de nascer, e eu sinto que o verei novamente assim que eu partir desse plano. Todos nós o conhecemos antes do nascimento. Todos nós provavelmente o veremos no momento da nossa partida. Mas essa informação nos é ocultada enquanto estamos aqui, vivos em um corpo físico. E foi por isso que eu estava vendo agora, nessa experiência, porque eu estava no meu processo de desligamento através de um acidente de carro que obviamente era fatal. Aqui está o que eu consigo me lembrar, e na melhor forma e com as melhores palavras as quais eu consigo descrever. Essa, entre aspas, roda não era algo que se movia em minha direção, através do mundo ou através da realidade. Aquilo era uma ilusão que meus sentidos estavam criando para mim. Essa, entre aspas, roda era a realidade em si. Ela representava simplesmente toda e qualquer possibilidade concebível para uma vida ou para um mundo que pudesse ser imaginado ou visualizado. E à medida que se aproximava mais e mais, eu percebi o que nós chamamos no nosso mundo, que todo ele, na verdade, estava contido dentro daquilo. O nosso mundo era simplesmente uma das inúmeras fendas ou pás daquela, entre aspas, roda d'água. E sempre foi assim. Minha vida, sua vida, nosso planeta, todos nós, somos estruturas daquela roda e sempre faremos parte dela de algum modo. Ela simplesmente agora se tornava totalmente visível para mim. E foi então que começou a dimensão realmente assustadora dessa minha experiência. As palavras sequer podem começar a descrever o nível de medo que eu comecei a sentir. Aquela, entre aspas, roda d'água ou roda da realidade meio que rolou sobre mim e sobre o local que estava meu carro sobre a estrada. E enquanto fazia isso, eu comecei a ser atingido por cada uma daquelas, entre aspas, pás que estavam rodando a partir dela. Lembre-se que tudo isso é apenas uma forma didática de relatar o que aconteceu comigo. Não descreve e nem pode descrever remotamente sequer a situação real
de como foi essa minha interação com ela. Mas é possível ter uma ideia ao imaginar que no espaço de cada pá havia uma espécie de filme giratório na água, como uma cachoeira ao lado. Mas pense bem, imagine um filme sendo lançado para fora em cada fenda, como se fosse uma força centrífuga que estivesse expelindo realidades e possibilidades de vida. Imagine ser atingido ou respingado por cada uma daquelas realidades, enquanto você colide e passa para um próximo nível ou próximo estágio de existência. É isso que estava acontecendo comigo, se é que eu consigo explicar. Exceto que esses não eram apenas filmes ou realidades envolventes. Eles eram, na falta de um termo melhor, realidades probabilísticas, ou que poderíamos até pensar como sendo outros universos ou outros mundos. Novamente, a nossa realidade, o nosso universo inteiro, como o concebemos, era simplesmente um entre um número infinito de possibilidades. E como eu sabia que era um número infinito? Eu simplesmente sabia. Era um conhecimento óbvio naquele instante. Um tipo de conhecimento que veio com aquela sensação e com aquela completude diante daquela cena. E não havia como duvidar de que o nosso universo era apenas um entre uma quantidade infindável de outros. Era assim, e eu sabia que a realidade se processava dessa forma. E porque eu tinha conhecimento, entendi o que estava acontecendo de maneiras que já não consigo comunicar aqui, eu simplesmente comecei a sentir medo. Eu compreendia que estava prestes a ser submetido a um processo que os humanos aproximadamente chamariam com o termo de reencarnação, ou seja, eu iria novamente renascer num corpo próximo. E era por isso que aquela roda tinha aparecido para mim e representava uma espécie de discrepância que precisava ser corrigida. O meu acidente, ou melhor dizendo, o evento, ou talvez o que estava para acontecer que eu nem mesmo sequer imagino o que seria, tinha feito escorregar e eu cair para uma espécie de pá ou realidade alternativa para a qual eu precisava ter conhecimento. E essa estrutura tinha algum tipo também de propósito cósmico, de colocar as coisas em seus devidos lugares, de modo correto e assertivo. Eu estava ainda com medo e resistia a ser arrumado. Então, de repente, aquela roda intensificou suas tentativas, diga-se de passagem, forçadas ou agressivas, de organizar a minha realidade de modo correto. Com isso, veio outro entendimento que me assustou ainda mais. Eu sabia que, a menos que logo escolhesse uma das realidades para a qual voltar aqui na vida humana, a roda forçaria a situação decidindo por mim. De um jeito ou de outro, eu seria organizado, ou seja, eu seria encaminhado com a minha vontade ou não, ou gostando da escolha ou mesmo detestando. Ou seja, se eu não escolhesse por mim mesmo, simplesmente seria encaixado em algum ponto mais próximo da roda onde eu falhei em tomar a minha decisão. E isso naquele instante fazia muito sentido. Eu estava ciente de ter uma habilidade limitada de escolha, mas mesmo assim deveria ser feito. Mesmo que essa minha habilidade fosse limitada, não era de grande utilidade, porque cada realidade batia contra mim e me atravessava todo o meu ser, antes que eu pudesse entender muito daquilo que continha nela. Eu mesmo não permanecia muito tempo em uma fenda da realidade e logo seguia para uma próxima. Era como se, quando cada filme ou existência quebrasse sobre mim, eu fosse destruído e recriado do zero, completamente novo para aquela nova realidade que surgia à minha frente. E eu destaco que não havia um eu contínuo que viajasse sem alterações através daquelas realidades e pudesse revelar alguma coisa de toda essa experiência. Posso dizer apenas que esta era apenas uma das muitas coisas que são difíceis de explicar quando você flui
diante de diversas realidades temporais. A própria ideia do eu contínuo foi contraditória com toda essa minha experiência. Olha só, ele não era nem ele próprio, ele mudava o temperamento, a personalidade. Isso já é completamente distópico do que a gente conhece. Então, eu vou explicar mais pra frente. Agora, continuando. Eu esqueci, ou talvez tenha sido deliberadamente suprimido em mim, a percepção que eu tive da grande maioria dos universos que estavam contidos naquele mecanismo complexo e surpreendente. No começo, eles pareciam muito semelhantes a esse mundo ao qual nós habitamos, ou pelo menos acreditamos habitar. Por exemplo, eu tenho uma vaga lembrança de ter vários cenários diferentes de tudo o que aconteceu, e suspeito que aquelas realidades próximas estavam envolvidas com a nossa realidade aqui. Em uma delas, lembro de ver o que parecia ser o meu veículo arremessado para fora, longe da estrada, e tão danificado que parecia ter sido dobrado ao meio como uma espécie de canivete. Parecia que eu recordava muitos outros cenários como este, mas que agora tenho dificuldade de recordar. E para esclarecer, o que quero dizer que eu estava passando por inúmeras possibilidades, possíveis, talvez até quânticas, para o desfecho que teria do meu próprio acidente. Tudo isso era pela minha relação que eu devia ter com o meu futuro próximo. E me lembro de fazer isso, mas não consigo me lembrar o que cada um daqueles mundos específicos continha em relação à minha consciência. Não tem explicação para o fato de ter experimentado nenhum dos fenômenos geralmente relatados nas chamadas experiências de quase morte ou relatos semelhantes, pois não vi nenhum tipo de túnel, de luz ou algo semelhante. Suspeito que as experiências de EQM iminentes são também cenários simbólicos que surgem justamente quando alguém está entrando ou saindo dessa espécie de roda ou de mecanismo da realidade. Mas antes que a situação tenha se desenvolvido muito. E em nenhum momento eu vi qualquer coisa que se assemelhasse ao que nós humanos pensaríamos como sendo uma vida após a morte, ou um mundo espiritual, ou mesmo o chamado reino da pós-vida. É como se estivéssemos numa superfície externa da própria roda da realidade, em um dos seus mundos realizados. E então, de repente, como se eu fosse esse próprio mecanismo. Era um espaço de toda a possibilidade não criada, que era existente, mas nunca executada. Era mais do que a nossa realidade atual. E lembre-se que nada me foi oculto. Eu era o todo. Eu conhecia o todo. Certamente não retenho isso, ou pelo menos finjo reter, mas eu sabia de tudo isso naquele momento. E de repente comecei a ficar extremamente em pânico. E cada vez que eu pensava que estava começando a entender de fato as coisas, eu era violentamente ou impiedosamente arremessado para uma nova fenda de realidade. E um novo eu, inteiro, completo, se cristalizava ali, junto com todas as memórias e suposições que acompanhavam aquela nova realidade. Eu não lembrava de nada de quem eu era quando eu tinha essas mudanças temporais. Eu não tinha absolutamente nenhuma memória de onde eu tinha vindo, da minha situação na estrada ou sequer de qual era o meu próprio mundo. Eu não tinha memória nenhuma da minha vida do planeta Terra. Eu sabia apenas que tinha vindo de algum lugar, mas que não tinha lembranças claras. Eu sequer sabia meu próprio nome. E essas coisas para mim foram extremamente bizarras de pensar. Só que de qualquer forma, eu só posso supor que isso tudo aconteceu sem qualquer ação consciente da minha parte. E as possibilidades de realidade que apareciam começaram a de repente a se restringir e a se tornar um pouco mais familiares para mim. E de repente, cenários associados ao acidente começaram a surgir para mim. E eu digo novamente, mas eu não tenho uma maneira clara ou real de saber se aquilo foi um incidente separado do que eu descrevi até agora, ou se realmente foi um incidente a mais, porque o tempo estava funcionando de modo muito incomum durante tudo isso que eu relato para você. Isso é,
sequer mesmo se o tempo ainda existia, como já disse. Novamente, eu vi ou pareci ver variações de possíveis desfechos para a minha realidade no qual eu falecia no meu próprio acidente. Parecia que eu entendia que intuitivamente, se eu entrasse em qualquer uma daquelas realidades, eu estaria lá por alguns momentos ou minutos no máximo. Então eu teria que sair e enfrentar nova realidade. Mas eu não queria fazer isso. Mas havia uma espécie de conhecimento estranho associado a tudo isso. Aquela roda ou aquela realidade suprema não parecia se importar de uma forma ou de outra. Não parecia dar valor ou se importar se uma nova realidade emergisse em 3 minutos ou se levasse para isso 3 décadas. O que aquela realidade simplesmente se importava era de me organizar. Aquele mecanismo queria que eu de fato eu tivesse uma escolha e ela seria impiedosa com a minha vontade ou sem ela. E disso, dessa necessidade, eu não vou esquecer tão cedo. E eu me encontrei então de volta à estrada, em um ponto que parecia estar a uma distância não muito curta de onde eu estava, ainda me aproximando do cruzamento. E esse era apenas um dos muitos mistérios associados a esse evento pelo qual não consigo explicar. Será que eu escolhi um mundo que era uma versão do nosso universo, no qual o acidente ainda não tinha ocorrido, mas que estava a segundos de acontecer? Não posso afirmar nem dizer que escolha foi feita, porque não tenho memória da decisão tomada. Lembro-me apenas do olhar no rosto daquele motorista com tanta clareza como se tivesse sido ontem. Lembro-me também dele se ajustando ao volante, mas de repente eu freiei ao chegar no cruzamento e aquele motorista e o seu carro simplesmente, para mim, não estavam mais à vista. Esse é o meu relato de EQM. Veja bem, ele passou por uma EQM que provavelmente mudou a realidade dele e ele não passou pela EQM. Difícil, mas veja, essa roda que ele chamou, esse mecanismo, que primeiro, essa noção de tempo já é incrível, né? Que você achar que é uma bola, é uma roda, depois é uma cidade, é um mundo, é um universo. Mas o espaço e o tempo é difícil de conceber. Tudo ali era para ser organizado. Primeira coisa, isso não existe, tá? Não existe relatos, né, maiores de pessoas que viram uma realidade dessa, organizando e ajeitando tudo. De modo completamente, vamos dizer assim, técnico. Ele não tinha um amor fraterno, também não tinha raiva por ele. Ele tinha que organizar, ele tinha que arrumar. Ó, você vai sofrer acidente, não vai? Então, ele literalmente mergulhava em realidades e universos. Gente, isso também não é raríssimo ver um relato assim. Você pode ir para uma outra galáxia, para uma outra dimensão, ok. Mas você ficar fluindo entre realidades do mundo físico ou do mundo intrafísico, isso é raríssimo. E veja, ele viu que o acidente ia acontecer, ele estava muito próximo. Antes da batida, essa roda falou, olha, né, esse mecanismo falou, olha, isso aqui não está certo. E deu para ele a opção, ou de escolher ou de ser escolhido. O que você quer acontecer? Você quer falecer? Quer dizer, e entre aquelas múltiplas realidades, ele acabou voltando para o carro dele. E antes do acidente acontecer, ele viu que de repente a cena sumiu. Quando ele volta para aquela realidade, o carro não estava mais lá e ele não se acidentou. Então veja, a quase morte, no caso dele, foi literalmente quase. Porque na morte iminente, ele é tirado do seu corpo. Essa realidade mostra uma série de condutas que pode acontecer. Universo, renascimentos, o tempo, né, podia durar 3 minutos, uma mudança de realidade, podia durar 3 décadas. O tempo era fluido diferente e de repente ele escolhe ou é escolhido voltar para o corpo antes do acidente e aquilo não acontece mais. Então é a volta dos que não foram, quer dizer, é a melhor EQM que nunca aconteceu. Quer dizer, ela aconteceu, mas será que foi nessa realidade? Agora, esse processo de mundos paralelos é muito complicado de se dizer, mas um ponto seríssimo aqui, que acho que é um ponto chave também, para te ajudar. Se você tem medo, mas eu tenho medo, será que uma roda assim vai acontecer? Difícil dizer. Agora, também achar que ele vai morrer numa vida e já renascer na outra também não acontece, tá? É raríssimos casos. Sempre para o renascimento exige tempo, exige você ter uma vida em outras dimensões, às vezes se preparar, se entender. Renascimentos, vamos dizer assim, sucessivos, abruptos, são muito raros, são raríssimos. Então, morreu aqui, renasce ali. Isso, sabe, é muito complexo, não acontece assim. O caso de hoje é um relato extraordinário de uma mulher que se afogou e nisso ela acabou saindo do próprio corpo e vendo como é
um pouco das realidades superiores da vida após a morte. Sem contar que também tiraram toda a sua tristeza, todos os seus conflitos emocionais. Esse é um relato de EQM, ou experiência de quase morte, onde pessoas literalmente às vezes são declaradas mortas, mas acabam voltando para a vida. E sim, eles voltaram para contar. E ao final desse relato, eu vou trazer uma entrevista que eu fiz com a pesquisadora Ana Mazzonetto, onde ela conta suas próprias experiências fora do corpo autoinduzidas. Então o caso de hoje aconteceu com uma suíça chamada Lisa, em 1974. E ela começa o relato da seguinte maneira: minha experiência de quase morte ocorreu quando eu tinha 5 anos, na Rússia, onde eu nasci e vivia na época. E tudo aconteceu durante uma viagem de férias para o Mar Negro, onde fui com minha mãe e com meus avós. Nesse dia específico, todos nós descemos para a praia. O mar estava agitado e minha mãe estava de pé na água, me segurando nos braços. Lembro-me de me sentir segura, embora as ondas fossem enormes do ponto de vista de uma criança. E também fiquei empolgada quando elas vinham quebrando sobre minha mãe e sobre mim, uma após a outra. Só que então, uma onda particularmente grande nos atingiu. Minha mãe perdeu o equilíbrio e me soltou, e eu fui levada pela onda do mar. Por um momento, senti o extremo medo da morte, meu corpo instintivamente percebendo que essa era uma situação de risco de vida. Prendi a respiração e lutei para encontrar algo para me agarrar, para me salvar, mas minhas mãos encontravam apenas as águas. Só havia água por toda a parte e eu estava indefesa, completamente fora de controle. Quando percebi que não adiantava lutar e que também não havia nada para me agarrar, eu simplesmente me rendi. Soltei a respiração, deixei de tentar me salvar, abandonei a luta pela vida e permiti que o que estivesse acontecendo comigo realmente chegasse ao fim. Só que de repente, a próxima coisa que eu me lembro é de sentir o sentimento mais profundo e completo de paz que eu já senti em toda a minha vida. De repente, me senti completamente segura, envolvida e protegida por algo que só posso descrever como sendo um amor completo e incondicional. Esse amor estava ao meu redor, estava em toda parte, mas ao mesmo tempo também era eu, quem eu era, minha essência mais íntima. Não havia mais medo, preocupações, nem mesmo luta por nada. Eu poderia continuar onde quer que estivesse, sentindo o que sentia para todo o sempre. Eu senti como se finalmente estivesse sendo o meu verdadeiro eu. Não havia limites ou limitações de qualquer tipo. Eu poderia ir onde eu quisesse, saber tudo o que eu desejasse, fazer literalmente qualquer coisa. A sensação de liberdade era inexplicável. Eu também estava estranhamente consciente de que a coisa que normalmente chamamos de tempo agora estava suspensa ou simplesmente não existia mais. Então fui levada por alguma força desconhecida e comecei a me mover a uma velocidade gigantesca, que parecia muito mais rápida que a velocidade da luz. Viajei uma distância enorme e literalmente viajei além do nosso mundo. Eu não tinha nenhuma sensação mais de ter um corpo. Apenas me movia como um raio por uma escuridão em direção a um ponto de luz brilhante situado à distância. E conforme eu me aproximava dessa luz, meu único desejo era chegar até lá, chegar aonde essa luz estava. Quando alcancei aquele ponto luminoso, me encontrei em um mundo repleto de luminosidade. Tudo naquele lugar era feito de luz e irradiava energia. Era bonito e radiante além de toda e qualquer expressão. Paraíso, entre aspas, seria até uma descrição adequada, mas eu não tinha nenhum sentimento religioso e sabia que não existia nada parecido como talvez um inferno. Eu sabia
sem saber como e por que sabia disso, que esse era o lugar onde todos eventualmente chegavam quando morriam, independentemente de quem eram e do que haviam feito em suas vidas humanas. No meio da luz havia uma figura masculina. Ele irradiava um amor incondicional e completamente sobrenatural. E eu fui abraçada por esse ser, ou melhor dizendo, envolvida por sua energia, o que parecia para mim uma espécie de abraço. De repente, eu me lembrei desse lugar. Este era o meu lar, o lugar que realmente era o meu lar. E eu me perguntei como eu poderia ter me esquecido desse ambiente. Eu senti como se, após uma longa e difícil jornada, em um país estrangeiro, por exemplo, eu finalmente tivesse voltado para casa. E o ser de luz que estava diante de mim era o ser que me conhecia melhor do que qualquer outra pessoa existente. Aquele ser irradiava amor e sabia absolutamente tudo sobre mim. Ele conhecia todos os meus pensamentos, palavras e ações e me mostrou toda a minha vida em um piscar de olhos. Vi todos os detalhes da minha existência, aquela que eu já tinha vivido e tudo que estava por vir se eu retornasse à Terra. Tudo estava ali ao mesmo tempo. Todos os detalhes de todas as relações de causa e efeito da minha vida. Tudo que me foi bom ou negativo. Todos os efeitos que minha vida na Terra exerceu sobre os outros. E todos os efeitos que as vidas alheias tocaram a minha vida e tiveram ascendência sobre mim. Cada pensamento e sentimento estavam ali. Não faltava absolutamente nada. E eu podia vivenciar os sentimentos e pensamentos de todas as outras pessoas envolvidas e quase me tornar elas, o que me deu um entendimento puro e experiencial do que causava dor ou alegria às outras pessoas, as experiências e seus efeitos positivos e negativos, incluindo as minhas próprias ações. Aquele ser não me julgou de nenhuma maneira durante essa revisão de vida, mesmo que eu tenha visto muitas falhas na minha conduta. Ele simplesmente me mostrou a vida como ela tinha sido para mim. Me amou incondicionalmente, o que me deu ainda a força necessária para ver tudo de fato como era, sem qualquer tipo de filtro, e me deixou decidir por mim mesma o que era positivo, negativo e o que eu precisava fazer sobre tudo isso. Não me lembro de detalhes dos eventos que me foram mostrados a mim, nem do passado e nem mesmo do futuro que iria acontecer na minha vida, mas me lembro de tudo que era mais importante. Aquele ser de energia e amor me mostrou tudo o que realmente importava na vida, e isso era o amor que nós sentíamos, ou seja, os atos amorosos que realizávamos, as palavras doces que falávamos, os pensamentos afetivos que nós tínhamos. Tudo que foi feito, dito, realizado ou até pensado sem amor foi desfeito. Não importava absolutamente nada, simplesmente não existia para o cosmos. O amor era tudo o que importava. Apenas o amor fraternal era real. Tudo que fizemos sem esse sentimento estava vazio de como deveria ser. Estava tudo bem, desde que o amor que sentimos durante nossas vidas fosse tudo que restasse em nossa essência. Tudo mais era perecível. Tudo mais iria desaparecer. Em seguida, me lembro de encontrar de repente em um outro lugar, sem saber sequer como eu cheguei lá. Aquele primeiro ser de luz havia desaparecido e eu estava agora cercada por outros seres ou pessoas, e eu sentia que de alguma forma eu conseguia reconhecê-los. Esses seres
eram como a minha família, velhos amigos que estavam comigo, posso dizer, quem sabe, por toda uma eternidade. E posso descrevê-los melhor como sendo a minha família espiritual, ou como uma espécie de família da alma. Encontrar esses seres foi como se reunir com as pessoas mais importantes da sua vida, após uma longa separação. Houve, de repente, uma explosão de amor e alegria ao nos reencontrarmos mais uma vez. Aqueles seres se comunicavam comigo e uns com os outros de forma telepática. Falávamos sem palavras diretas, ou melhor dizendo, era mente a mente, ou de espírito para espírito. Nenhum de nós tínhamos corpos humanoides. Todos éramos feitos de alguma substância desconhecida, como uma concentração de luz pura. Éramos como pontos de energia e tudo circulava ao nosso redor. Todos sabiam instantaneamente o que os outros tinham em suas mentes. Não havia possibilidade ou necessidade de esconder algo de alguém. E esse tipo de comunicação tornava os mal-entendidos impossíveis e nos tornava próximos de uma forma quase que impossível para mim de te descrever. Todos éramos indivíduos, mas ao mesmo tempo estávamos conectados, unidos por laços indestrutíveis de amor e de energias eternas, e também unidas com a luz do mundo ao nosso redor, sendo parte dela e fazendo parte uns dos outros. A fraternidade que esses seres de luz exalavam, posso afirmar que me curou. Varreu toda a escuridão de dentro de mim, apagou toda a dor e toda a tristeza que eu havia acumulado durante meu período na Terra. O planeta e a vida que eu tinha vivido pareciam muito, mas muito distantes de mim, ficando cada vez mais longes no tempo e no espaço, quase como se nunca de fato tivessem existido. E eu estive nesse lugar com minha família de alma por um período de tempo que parecia uma eternidade, mas nenhum tempo, no sentido usual como temos a noção aqui, ali existia. Tampouco o conceito de espaço, mas mesmo assim, haviam diferentes lugares para ir e períodos de tempo que de alguma forma passavam. Eu sei que é uma contradição de termos, mas é a única maneira que consigo explicar em palavras. Espaço sem espaço, tempo sem tempo. Nesse lugar havia apenas a mais pura manifestação do ser. Além de ser curada, não me lembro do que fizemos, apenas que estávamos juntos e aproveitando isso de modo completo. Lembro-me desse mundo de luz como sendo enorme, um lugar gigantesco, um ambiente sem limites ou fronteiras, nem individuais ou mesmo externas. Me lembro de que todos os seres que estavam ali tinham conhecimento completo e total sobre tudo e sobre qualquer coisa. Era tudo agradável, amoroso, extraordinariamente lindo, além de qualquer expressão. Cada coisa, cada ser nesse ambiente eram feitos de energia, tudo era luz, embora houvessem, entre aspas, coisas e também seres individuais. A luz é o que eu me lembro mais. Aquela luz era viva, era energia viva, energia da existência. Era tudo e todos, era a essência de todos nós. A próxima coisa que eu me recordo é de repente, me encontrar novamente na presença daquele ser de luz que eu primeiro toquei, que me disse que eu precisava voltar. E eu falei, de jeito nenhum, eu não vou fazer isso. Essa era a única coisa que eu não queria fazer. A vida na Terra era cheia de escuridão, dor, tristeza, limites e limitações.
era como uma prisão terrível comparada àquele lugar esplendoroso. E eu simplesmente me recusei a voltar. Fui informada de que não era a minha hora e que eu havia sido apenas uma visita breve de volta para casa, mas que eu tinha que cumprir o meu propósito e fazer o trabalho que eu mesma tinha escolhido fazer na terra. O ser de luz me lembrou que meu propósito era aprender mais sobre esse amor, sobre essa fraternidade e a compaixão e como, acima de tudo, expressá-los na terra. E que meu trabalho era ajudar outras pessoas da maneira que eu pudesse. Eu mesma tinha escolhido passar por isso. E me disse ainda que eu estaria de volta ao mundo de luz em pouco tempo. E para que eu nunca me esquecesse da realidade que não havia tempo, que havia apenas a eternidade, disse ele. A próxima coisa que eu soube foi que de repente eu estava de volta, sentindo meu corpo físico, e a onda me levou de volta para a praia. Eu estava rastejando agora pela costa, tossindo muita água do mar. Quando criança, acredite, eu simplesmente esqueci a minha EQM e a memória dela só voltou com intensidade e na sua totalidade muitos anos mais tarde. Mesmo assim, essa experiência sempre esteve comigo e me deu muita força para lidar com as dificuldades da minha própria vida e também para ajudar e apoiar os outros naquilo que eu consigo. Durante toda a minha vida profissional, trabalhei ajudando os outros de diversas formas. Para se ter uma ideia, aos 18 anos, comecei a trabalhar com pessoas idosas, moribundas, senis, com doenças físicas e emocionais. Trabalhei até mesmo com pessoas soropositivo e até mesmo com doentes mentais. Mais tarde, trabalhei na área da saúde mental e assistência social, e entre pessoas com dificuldades psicológicas também, sociais, existenciais, espirituais, e sempre senti que meu trabalho era profundamente significativo, mesmo antes de lembrar da minha experiência de quase morte. Atualmente, também trabalho como terapeuta de psicossíntese, que é um ramo da psicologia transpessoal. A minha EQM também fundamentou meu interesse ao longo da vida pelo chamado paranormal ou sobrenatural, também o místico, ou seja, aquilo chamado de incomum ou espiritual, que eu tive desde que me lembro, sem saber porquê, muitos anos atrás. Tudo isso me fez explorar dimensões desconhecidas, me fez buscar e encontrar respostas para muitas perguntas e também me fez esforçar constantemente para aprender mais sobre a vida, a morte e tudo que há entre eles. Isso me fez explorar dimensões desconhecidas, me fez buscar e encontrar respostas para muitas perguntas e me esforçar constantemente para aprender mais sobre a vida, a morte e tudo que há entre eles. E sempre buscar novas maneiras de ajudar os outros, o que para mim é a coisa mais significativa que alguém pode realizar na sua existência terrestre. No final, essa experiência me ensinou tanto sobre viver, sobre também quanto partir. E ainda hoje continua me ensinando sobre isso. Olha só, ela falou aqui o segredo da vida, caso você não saiba, que é o amor. Mas não é o amor romântico, eu sempre reflito, sempre falo, repito. É o amor da compaixão, é a fraternidade pura, é esse sentimento magnífico ou magnânimo de você se sentir bem ajudando os outros, sem esperar nada em troca. É a benevolência sincera, não é ajudar esperando ir para o céu ou ganhar uma recompensa após a morte, não. É o amor. Olha como essa experiência transformou a Lisa, fez com que ela pudesse focar o propósito que ela escolheu antes de renascer, que foi ajudar os outros. Tudo que ela fez para idosos, doentes mentais,
Toda pessoa que chegava, ela pensava, como eu posso ajudar? E é isso que é a essência da vida. E essa experiência é tão forte, sabe por quê? Porque ela foi para um local chamado dimensão mental. Sim, o nome do nosso canal é essa dimensão superior para onde ela foi. A dimensão onde não há nem tempo e nem espaço. E, particularmente, eu acho que ela fez um belíssimo trabalho de conseguir descrever como é esse ambiente. Repleto de luz e energia. É o mundo das ideias. Tudo que existe no universo, toda e qualquer informação que existe, já existiu ou existirá, está contido nessa dimensão mental. Então era tudo pura luz e qualquer pessoa ali consegue pegar a informação que ela quiser. E veja, ela não tinha um corpo físico humanoide, porque ela estava de corpo mental puro, corpo mental isolado. Eu ou você podemos sair do nosso corpo à noite e ficar com aquele corpo sutil, aquela réplica que parece, né, o que as pessoas chamam de alma, o espírito, mas isso ainda é pouco, ainda é pequeno. A realidade superior é quando você consegue se desdobrar, quer dizer, sair desse corpo sutil de forma humana e se manifestar como ela, como uma concentração de energia que ela falou, é o corpo mental. E ali, nesse ambiente magnífico, não existe dor, sofrimento, angústia. Para você estar lá, tem de haver o equilíbrio, ainda que naquele momento, completo. É preciso descartar toda a nossa natureza humana. E sim, é possível fazer isso sem precisar passar pela morte, sem passar por uma situação estressante, um afogamento, uma queda, um traumatismo craniano. Não, nada disso. Você mesmo pode trabalhar com técnicas específicas e ter suas próprias experiências. E se você tiver mais curiosidade sobre isso, eu vou deixar aqui, vale muito a pena, uma entrevista excelente com a Ana, onde ela contou um pouco das suas experiências fora do corpo. E qualquer um pode aprender. Aliás, aqui no canal nós temos área de membros, onde a gente fala, onde eu aprofundo com vocês, no último sábado do mês, uma live para aprofundar as técnicas de saída do corpo. Estamos no nosso ciclo 2, estamos reatualizando e aprofundando ainda mais as técnicas já trabalhadas. Mas se você entrar, tem mais de 30 lives para você explorar e se descobrir. Então, olha agora a entrevista com a Ana, vale muito a pena e tem um final também bem surpreendente. Estou aqui hoje com a Ana, que vai contar pra gente uma sua experiência mais marcante de saída do corpo. Ana, conta pra gente como é que foi a sua experiência fora do corpo ou projeção consciente. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui relatando. E essa experiência, ela é marcante porque foi logo após uma decisão de aplicação de uma técnica chamada TENEPS, que é uma técnica de esterilização de energias, proposta pela Conscienciologia. E a técnica em si, a pessoa, né, a consciência, ela tem que esterilizar as energias 50 minutos, todos os dias. E no decorrer desses 6 meses, eu acabei fazendo uma viagem, e quando eu retornei para casa, eu fiquei assim meio relapsa em relação à aplicação da técnica. E foi aí que ocorreu a projeção. Eu já tinha tido outras experiências, mas essa foi marcante porque eu saí do corpo e me vi numa cidade, parecia uma praça, assim, tinha uns pilares e tinha uma pessoa sentada, que eu identifiquei como o meu amparador, dessa técnica, né, da TENEPS. E eu olhei para o lado e tinha muitas pessoas chorando, assim, chorando, sofrendo. Mas era um lugar bonito. Era um lugar bonito. Mas era uma praça, como se fosse uma praça de cidade pequena. Era uma praça. E assim, aí do lado tinha essas pessoas. Não era escuro, nada, mas elas estavam em sofrimento. E aí eu perguntei, eu sabia que ele era, né, o amparador. E aí, no momento, quando eu me vi fora do corpo, eu fiquei muito animada, né? Porque eu não tenho aquela projeção de consciência contínua, que a gente chama, que é quando a pessoa se vê fazendo a descoincidência dos veículos, né? Quando eu tenho a projeção, eu já estou no extrafísico e lá eu consigo ter a lucidez. E aí, eu perguntei, e aí ele falou assim para mim. Ele disse, Ana, esse aí é o pessoal da TENEPS que tu não atendeu nesses dias. E
até para correlatar para ti, eu sinto repercussão, porque foi assim como se fosse um choque de realidade, sabe? Porque eu tava meio assim, será que eu tô aplicando a técnica? Será que eu não tô? Fiquei naquela dúvida e aquela projeção foi bem marcante para mim. E a gente saiu dali conversando nessa praça, nessa cidade, e era uma cidade assim, sabe aquelas casas que tem em cidades mais antigas, que a porta da casa já é na rua, sabe? Era aquele estilo de casas. E a gente entrou numa casa e tinha uma mesa grande, tipo essa aqui, maior. E tava cheio de gente, assim, conversando. E eu entrei lá e eu me identifiquei com aquelas pessoas. E eu me senti bem e me senti em casa. E eu me sentei na janela, porque a mesa não estava podendo sentar, e eu sentei na janela e a gente estava conversando sobre questões de evolução, de vida, né? De vida após a morte, toda essa questão do aprendizado, evolução. E eu falei que eu não queria mais voltar, que eu não queria mais voltar pro corpo, né? Que eu queria ficar lá. E aí eles falaram, não, Ana, tu vai ter que voltar mais um pouco, né? Para ter mais uns aprendizados, valorizar essa vida atual e tal. Me explicaram isso. E no final foi muito interessante, que eles falaram assim, tu não quer ir lá atrás, visitar o lugar que tu gostava? E eu falei, lugar que eu gostava? É. E eu fui, tinha era como se fosse um jardim aberto. E ali as pessoas volitavam. E aí eu entrei ali naquele espaço e era como se a gente pulasse numa grande mesa não, né? Pula-pula, sabe esses pula-pula de criança? Cama elástica. Era como se a gente pulasse naquela, só que não tinha cama elástica. E saía voando. E aí saía voando. E aí era um local assim de descontração, sabe? Era um ambiente de descontração. E eu fiquei ali e fiz isso, e depois ele me conduziu de volta, então, até a praça para eu voltar pro meu corpo, né? E, assim, eu já tive outras experiências de projetivas, mas essa me traz um ensinamento muito grande. Primeiro, em relação à técnica e à própria predisposição minha de aplicar e o compromisso, né, de aplicar essa técnica da TENEPS. É como se um médico visse os pacientes que ele não atendeu ali sofrendo. Isso, exatamente. Não era um sofrer assim, Alexandre, gritando, não era isso, entendeu? Porque quando tu tá no extrafísico, não é um choro, tu sente as energias, as patologias das pessoas, né? E o sofrimento nesse sentido. Não aquele sofrimento que a gente vê em filme de terror, né? Sim. Por exemplo. E é isso, é como, tu te prontificou, Ana, a atender aqui nesse pronto-socorro. E a bonita foi viajar e depois até se organizar de novo para entrar, né? Eu acabei ficando desorganizada, é até uma palavra bonita, né? Eu fiquei assim, vou descansar, sabe? E eu também tinha a questão íntima, assim, será que tá dando certo isso aqui? Será que só que eu tô fazendo certo? Porque a gente tem a impressão, assim, de que o parapsiquismo é algo que as coisas vão se materializar na tua frente, que tudo vai acontecer igual um show, né? E eu vejo hoje que o parapsiquismo, ele é muito mais sutil, né? É algo que tu vai percebendo aos poucos. E às vezes, tipo, quando eu comecei a técnica da TENEPS, eu tinha uma falsa impressão de que eu ia ter, tipo, um sinal de que estava dando certo, entende? Sim. E no fim eu até tive, né? Eu tive um puxão de orelha. Mas foi isso que me ensinou, assim, e também me comprovou essa questão do extrafísico, de ter um local que tu realmente tem, que tu tem rapport, né, que tu tem conexão com o local. Porque a minha vontade realmente era não voltar. Então você julga que esse lugar era onde você estava antes de você renascer? Antes de nascer, isso. Não, assim... Eu tenho uma certeza íntima que aquela casa era como se fosse a minha casa, sabe? Porque tinham locais que eles falavam, não queres ir lá fazer isso, né? Que isso aqui eu contei assim... Porque quando a gente volta pro corpo, a gente não volta com todas as memórias, né? Com a minúcia. Tu sabe mais ou menos o que estava conversando e tal, mas não tem aquela minúcia. Mas eu andei pela casa. E era uma casa familiar, né?
Então, essa daí foi marcante em razão dos ensinamentos. E foi um puxão de orelha no bom sentido, né? Dos amparadores, assim. Tipo, ó, te acorda, né? Se tu te comprometeu, vai atender. Porque os pacientes chegam, né? E se tu não tá ali para atender, a demanda fica represada. Sim. E depois daquilo eu entrei nos eixos. Assim, né? Por conta da técnica e até da questão parapsíquica, essa questão do showroom, não é showroom que chama, né? Mas é assim, de ser show pirotécnico, aquela coisa arada, né? Não. É uma coisa que quanto mais a gente vai internalizando conceitos e vivenciando e nominando, mais a gente vai entendendo o que está acontecendo. Então, era isso que eu tinha para relatar hoje. Legal. Muito obrigado aí pela sua contribuição com a gente. Tá bom. Obrigado, eu que agradeço. Até a próxima.